Muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso podcast. Essa é a nossa primeira tentativa de fazer um podcast para falar sobre empresas, tecnologias. Meu nome é Guilherme Ramos, eu sou do ramo da tecnologia, trabalho com tecnologia. Já tem mais ou menos uns 12 anos, mais ou menos, que eu trabalho com tecnologia. Sou engenheiro da computação. Tem algumas pós-graduações aí, mas não vem ao caso. E você é? Sou o Tadeu, trabalho com assessoria empresarial há uns aninhos já, né? A gente se conhece há pouco tempo, mas pouco tempinho, né, Gui? Tal. E ajudo desde microempreendedores até indústrias multinacionais aí. E hoje a gente está iniciando, como o Gui diz aí, esse bate-papo entre nós e entre vocês para tentar auxiliá-los aí com negócios, empresas e tecnologia. E tecnologia, muito bem. Vamos lá, Tadeu, para a gente poder começar, cara, vamos falar sobre MEI. Tem muita gente que tem dúvida com MEI. Eu tenho alguns conhecidos que tiveram problemas e também alegrias com MEI. E, cara, o MEI, verdade ou enganação? Mito, né? Mito ou enganação? Vamos lá. Olha, no meu ponto de vista, Gui, o governo fez um jeito para ser um pouco de uma pegadinha e um pouco para auxiliar quem estava na informalidade. A gente fez uma pesquisa, né, Gui, com conhecidos amigos aí, e alguns deles MEI, e muitos chegaram assim perguntando, pô, mas eu abri o meu MEI, é fácil. O outro disse, né, eu contratei uma assessoria, né, abriu o MEI, o CNPJ tá lá, mas eu não sei o que eu faço. E aí, eu tô trabalhando, tô com a empresa aberta, eu pago aquele imposto mensalmente, né? Aquela taxinha, né? E disseram, pra mim que nem precisa de contabilidade, você não precisa de uma assessoria. Toca o barco e vai. Daí eu pago uma mensalidade lá pra empresa que me assessora por uma contabilidade e eles me mandam imposto todo mês, eu pago, e aí? Boa. Mas, cara, como que funciona o MEI, então, hoje? Vamos esclarecer primeiro. Como que a gente trabalha com o MEI? Vamos lá. O MEI, ele serve tanto para serviços como para comércio, Gui. E agora a gente tem a nova categoria aí para transporte, né? Então existe um MEI para caminhoneiro, né? Ele tem alíquotas diferentes das outras. Ele está meio que na paralela ao MEI de serviço, comércio, né? Ele tem algumas particularidades que a gente não vai conseguir entrar nisso hoje, né? Sim. Mas vamos lá, o MEI foi uma forma de tirar aquele trabalhador da informalidade. Foi um jeito do governo regulamentar ele, pessoa física, se portando como uma pessoa jurídica, né? Isso que muitos amigos nossos perguntaram, né? Pô, mas aí, eu sou MEI, e aí, né? Como que funciona? Somente algumas atividades podem ser MEI. Não são todas. Vou te dar exemplo. Eu, como contador, eu não posso ser MEI, tá? A sua esposa, como fono, ela não pode ser MEI. A minha esposa, como psicóloga, ela também não pode ser MEI, né? Então, são algumas atividades só. Posto de gasolina. Eu, pessoa física, eu quero abrir um posto. Não é assim, né? Existem atividades KNAIs, né? São aqueles códigos que ficam no cartão de CNPJ. Depois, quem nunca viu aí, procura, tá? Qual que é o nome? KNAI. KNAI, né? É o Código de Atividade Econômica. Legal. Tá? Então, assim, são alguns só. Vou te dar exemplo. Ele pode ter uma lanchonete, tá? Mas ele não pode ter um restaurante de grande porte. Ah, por quê? O KNAI, ele é o mesmo? É o mesmo, mas ele tem um limite de faturamento também. Então, é com base no faturamento da pessoa. Além da atividade ser bloqueada, algumas, né, para MEI, também tem a questão de faturamento, que hoje o nosso governo determina que é R$81 mil por ano. Se você abrir a empresa em janeiro, você vai poder gozar de R$81 mil de faturamento no ano, dividido nos 12 meses. Mas se você abrir em julho, você só vai ter metade disso. Não quer dizer que ele tem... mas eu vou abrir em julho, então eu posso faturar 80 mil até dezembro. Não. É proporcional. 81 mil dividido por 12 vezes os meses que você vai gozar no ano contábil até dezembro. Entendi. Sabe?
Então, assim, por isso que eu te falo, tem umas pegadinhas aí que o povo não se atenta. Não é pegadinha, né? Eu uso esse termo porque tem gente que não se atenta à legislação e acaba caindo numa armadilha, né? Tá, mas vamos lá. Vamos supor que agora eu trabalho com tecnologia e eu agora vou abrir uma prestação de serviço. Eu quero prestar serviço, mas eu quero prestar serviço, por exemplo, manutenção de computador, quero, sei lá. Cara, eu posso abrir um MEI, essa atividade, por exemplo, você sabe se ela se enquadraria nisso? Se a atividade for permitida, se tiver no campo de habilitação daquela atividade no ato de formalizar a abertura do seu MEI, você pode. Só que tem que prestar atenção. 81 mil reais, voltando, ó, 81 mil reais no ano, dividido por 12, dá em torno de 6 mil, 6,5, vamos arredondar aqui. 6,5 de faturamento por mês que o MEI permite. Se você faturar acima disso, você corre o risco de ser desenquadrado do MEI. Entendi. Aí tem vários processos para desenquadrar. Mas vamos lá. Você está prestando um serviço de informática, manutenção, certo? Sim. Você ligou para uma assessoria, a assessoria cobrou, abriu o seu CNPJ, né? Ou você mesmo entrou lá no site de Sebrae, eles ensinam e tal, você abre lá o portal Gov, Então MEI e qualquer um tal. pode abrir MEI. Qualquer um pode abrir o MEI. Aí que tá um risco também, certo? A pessoa abre o MEI e larga. Então ela às vezes nem sabe onde que gera guia, onde que tal, e larga. Daí você pode ser por ato compulsório do governo ter o seu CNPJ bloqueado, tá? Daí nisso você já fez plano de saúde no MEI, só a partir de 6 meses de CNPJ aberto, hein, gente? Ah, legal. Então, assim, que nem existem empresas que falam lá, venha para o nosso escritório e eu abro o seu CNPJ em 48 horas. Ok. CNPJ tanto para MEI como Eu tenho um caso disso, depois eu falo. tanto para MEI como para outras empresas limitadas, vai. Vou fugir um pouquinho aqui, mas é só para dar um alerta pro pessoal, né? Pessoal, cuidado com essas assessorias que abrem o seu CNPJ de graça só para te conquistar. Por que cuidado? Gui, por que cuidar? Olha, provavelmente depois os caras vão esquecer de você, né? Como que um escritório vai fazer um planejamento societário? Como que vai fazer uma estrutura um planejamento tributário também, né? Em 48 horas. Capital social, inventa lá. Nem sabe se você tem o dinheiro para entrar com esse capital, para integralizar, ou se vai ser a integralizar. Uma sabe? dúvida. O capital declarado. É Cara, isso daí que eu tô falando. eu preciso de fato ter aquele dinheiro para poder É o seguinte, abrir o MEI. a legislação permite que você abra uma empresa, certo? Tanto MEI como limitada, com um capital inicial, certo? Para você abrir vamos dar um exemplo aqui. Uma lanchonete na sua casa, certo? Muitas coisas você já tem, certo? Panela, fogão, tal. E uma limitada, o cara vai ter que alugar uma estrutura, comprar fogão industrial, tal. Percebeu que é diferente? Investimento inicial? Sim. Então, qual o capital inicial adequado? Daí o cara vai lá Lembrei da banda, hein? e joga 100 mil de capital. Pô, gastei 100 mil aqui. Daí ele olha na declaração de imposto de renda dele, se ele for sócio único, né? Porque hoje existe limitadas unipessoais. A gente vai falando mais, né, disso daí. Legal. A gente tá fazendo uma explanação ampla aqui. Mas voltando aí, o cara coloca que abriu uma empresa com capital de 100 mil. E na declaração de imposto de renda dele, ele só tem dívida, ele só tem empréstimo, ele só tem financiamentos. Da onde saiu esses 100 mil? Ou ele não tem renda no ano para isso? Mas a Receita cruza isso? Olha, já ouvi casos aí de que o pessoal abre empresa e nem declara. É um risco. Receita Federal está cruzando informação de tudo, gente. Você passou o cartão, você fez um Pix, certo?
você é CLT e recebe, vamos arredondar números aqui, tá? R$ 5.000 mês, 3, 2.000, tá? E você vai fazendo Pix para fulano, ciclano, tal, você tem uma renda por fora aí disso, certo? Por Pix você faz R$ 10.000 em Pix mês. Tô arredondando números, né? Uma suposição aí. Como que você ganha 2.000 e manda de Pix para os outros por mês 10.000, certo? E não declara essa renda por fora aí. Então, aí que tá. Essa renda por fora é o quê? É algum trabalho que você faz por fora? Ele pode ser MEI? Se ele pode ser MEI, o governo lançou essa oportunidade para regularizar. Se não pode ser MEI, a pessoa tem que regularizar. Ou na declaração, que daí ele pode chegar a 27,5% de IR lá no ato declaratório, ou você abre uma empresa com faturamento, emite nota, entendeu? Entendeu como que o assunto, né? Muito amplo, cara. E o pessoal, Gui, ele se perde justamente com tanta informação, é muita informação, certo? A gente pensa, abrimos empresa, abrimos o MEI, voltando ao MEI aí, né? Abrimos uma empresa, eu sou MEI, e estou prestando serviço de manutenção de computador, certo? Daí chega um cliente um dia, vira para você, Gui, emite uma nota para mim. Nota? Que não, eu sou MEI. Existe uma normativa que permite o MEI não emitir nota quando é para pessoa física. Sim. Tá? Pode fazer um simples recibinho lá e ele tem que administrar isso, se o faturamento dele está dentro daqueles limites que a gente comentou. Uhum. Arredondando aí 6.500 por mês. Tá? Se ele ultrapassar isso, ele, por lei, ele tem que informar e solicitar o ato de declaração o ato de desenquadramento do MEI, onde ele tem que constituir uma limitada, tá? Poucos fazem isso, certo? Tá. E aí que a gente chega nisso. Pô, eu pago assessoria ou eu abri tal, e me pediu nota, mas eu sou MEI. Se uma pessoa jurídica, tá, contratou seu serviço e exigir a nota, é sua obrigação emitir a nota, tá? Mesmo sendo MEI. E se você vender alguma coisa para alguém que a outra pessoa vai revender, que nem eu posso ter um MEI, eu tenho um produto novo e vendo para você outro MEI. Certo. É uma jurídica também, certo? E ele vai revender. Então, tem que emitir nota também, porque a sua jurídica vai ter que entrar com esse produto, entrar com essa nota na contabilização e sair. Ué, então precisa ter uma assessoria contábil? Alguns casos que têm uma complexidade maior, indico. E hoje, você trabalha com muitas empresas ou com muitas pessoas que são MEIs? Ou você trabalha mais com limitadas? Ou que tipo de... Então, hoje, a gente atua em todos os segmentos, tá? O meu escritório atua tanto como MEI, como limitadas, de todos os regimes também, tá? Porque nem o MEI ele se enquadra no Simples Nacional também, tá? Vou pôr entre aspas aqui, porque tem detalhes disso que não vai dar pra, né? Então tem o regime tributário do Simples Nacional, que abraça o MEI, né? Tem do lucro presumido, tem do lucro real, tá? Existem empresas isentas, regime isento, mas daí é um outro assunto. Vou te dar exemplo, entidades sem fins lucrativos, filantropia, tá? Algumas igrejas certificadas, existem certos privilégios fiscais aí, tá? Então hoje eu atuo com MEIs também. E muitos MEIs chegam no meu escritório quando estão para desenquadrar. Aí começa a correria. Daí começa o desespero. Eles só chegam no desespero. Por quê? O meu plano de saúde me ligou dizendo que vai cancelar o meu plano, porque o meu CNPJ ele não está regular. O meu seguro me ligou, o meu banco ligou, falou que eu tenho que arrumar a minha empresa porque o meu CNPJ está batendo lá que está irregular. Por quê? Também, gente, vamos lá.
o estado de São Paulo, principalmente aí, tá? Ele tem algo entrando um pouquinho na tecnologia que o Gui depois pode até complementar isso. Existe um algoritmo, tá? Um sistema, né, por trás da Cefaz, que é a Secretaria Fazendária de São Paulo, tá? Que ele fica olhando o seu CNPJ. O cara é MEI. Vamos voltar nisso. Se o cara abriu em janeiro ou já tem vários anos, ele tem um limite de 6.500 mês, certo? Entre Ok. aspas. E só de compras ele faz todo mês 40 mil. O cara tem uma pizzaria como MEI. Pode. Ele abre na casa dele uma pizzaria. Ou ele aluga um pontinho, certo? E abre o MEI dele ali. Dizendo pro governo que ele tá faturando até 6.500 mês. Certo? Só de compra, ele compra de farinha, linguiça, mussarela, tal, 40 mil mês, todo mês. O governo cruza essa informação, te notifica e já avisa. Meu amiguinho, seguinte, tô avisando Receita Federal que você não é mais MEI, tá? Então, regulariza. E pague tudo para trás regularizado. Cara, e nesses casos, eles dão possibilidade, por exemplo, de parcelar isso? Ou não? Vem o boleto cheio, você se vira e paga. Cara, você pode confessar a dívida. Pode. Você confessa a dívida. Em muitos casos, entrando para dívida ativa, tanto estadual como federal, você consegue parcelar. E na esfera federal também, né? Você consegue fazer um parcelamento simplificado disso. Tá? Tinha outro ponto, cara, que eu tava querendo te perguntar. Exemplos. Abri meu MEI aqui em São Paulo. Ok. Vou prestar serviço lá em Minas Gerais, lá pra galera que eu conhecia. Serviço. E aí? E aí, Posso tranquilo? cara, pode. Você pode prestar serviço para outro município, né? Vamos lá. Serviço, gente, é no município, tá? Venda é no estado. O que é isso? Serviço, município, venda estado. O método de você documentar esta venda de prestação de serviço e a venda de produto, tá? A nota fiscal. A nota fiscal de serviço, ela é emitida no município, onde se cobra o ISS. E a nota de venda, ela é emitida pelo estado, onde se cobra o ICMS, né? Você vai ter que recolher o ISS no município e o ICMS estado. Daí você você é de Guarulhos, nós estamos aqui em Guarulhos, São Paulo, gente, tá? Você é de Guarulhos e vai prestar serviço para o município de São Paulo, certo? Sim. Você, como MEI, você é a única pessoa, né? Você não vai precisar reter o ISS nessa nota. Não vai entre aspas, tá? Mas se o MEI pode ter um funcionário, tá? Daí você tem um funcionário e manda o seu funcionário de Guarulhos ir lá para o município de São Paulo ou Minas, né? Ir lá para Belo Horizonte, Minas Gerais, prestar um serviço. Daí você vai ter que reter o ISS para lá também. E Porque MEI você paga está ICMS? saindo. Oi? ICMS a gente tem sobre serviço? Sobre serviço é assim, ó. A guia do MEI, ela é parecida com a do Simples Nacional, tá? Então, dentro da guia, ela é mais simplificada, né? Simples Nacional é isso, é uma simplificação da arrecadação, tá? Então, ao invés de você ter várias guias para estar pagando, você, dentro dela, tem lá as subdivisões, tá? Então, tem IPI, tem ICMS, tem ISS, tem PIS, COFINS, né? IPI, desculpa, IPI não, tá? Porque IPI é para fabricação, tá? Mas tem várias situaçõezinhas dentro lá, tá? Depende até, eu preciso confirmar, depende da atividade, tá? Entendi. Então, assim, poder pode, só que você tem que ter uma assessoria fiscal para isso. Daí eu te falo, você sozinho consegue? De jeito nenhum. Né? O meu próximo ponto é, cara, vamos lá. Eu abri um MEI, vou contar um caso. Eu tenho conhecidos que não foi exatamente um MEI, mas ele contratou uma empresa pela internet que faz toda a abertura do processo de firma para você, certo? Então,
Supondo que eu fiz isso para o meu MEI através dessa empresa. Ela não me deu suporte nenhum e eu prestei serviço ao longo desse caminho e descobri lá, a Receita me notificou ou recebi notificação que de fato tô ilegal, não tô fazendo nada. Cara, qual que é o caminho? Mas deixa eu te perguntar, você foi notificado pelo Estado? Não sei. Aí você que me diz. Então Não vamos sei. lá. Se você foi notificado pelo Estado, é que você você está comprando, é aquilo lá, do algoritmo. Que você pode explicar um pouquinho pra gente como que é isso, né? Tá. Bom, o algoritmo nada mais é do que um programa de computador, tá? Ele é uma sequência lógica de comando de ações, e a gente consegue, de fato, realizar ou verificar qualquer coisa dentro de um contexto, se aquela coisa está acessível ou se aquela coisa está, de fato, legal. Então, a Receita Federal, ela tem esse algoritmo, ela tem esse programa. Então, tudo que você faz hoje, quando você declara o imposto de renda, por exemplo, é através de um algoritmo. Esse cara, ele faz todos aqueles cálculos para você e te retorna ali, ó, você vai restituir tanto ou você vai pagar tanto. Então, tudo com isso é baseado em um programa de computador. Beleza? E é só pro povo entender um pouquinho só, né? Porque tem muito detalhe por trás aí, né? Nossa. Mas assim, se você foi notificado, é que eles perceberam, eles já têm os números que você não tem, às vezes. Eles sabem antes de você, vamos lá, emitiram notas contra o seu CPF, o seu CNPJ do MEI. É aquilo que a gente fala. Aquilo que eu falei há um tempinho aí atrás. Os caras emitiram 40 mil reais e todo mês emite 40, 20, 30 mil. Eles te pegaram. Eles já sabem que você não é MEI. Você não está se portando dentro dos limites de lei para ser MEI. Então eles te avisam. Ó, seguinte, como se fosse assim, né? Galerinha, eu tô sabendo o que você fez no verão Você tá passado, com né? treta. Você Né? tá com treta. Então você tem que regularizar. E essa regularização, gente, ela é árdua para o microempreendedor. Que o microempreendedor, ele pega todo o faturamento lá da empresa, joga na conta dele e se vira, certo? Ele não tem uma estrutura de uma empresa formada, certo? Ele não tem uma assessoria muitas vezes, né? Daí ele chega lá, ele é notificado e ele tem que correr contra o tempo. Ou ele vai fechar aquele MEI, assumir toda a dívida, regularizar e fecha, e abre uma limitada, daí ele cresce, certo? Porque se ele foi notificado assim, ele já não é MEI, concorda? Sim. Ele teria que se portar como uma limitada. Então, ele tem que se regularizar, buscar softwares que ajude ele a se organizar, agenda, estoque, o que for, né? Existem diversos softwares aí que com o tempo a gente pode até Sugerir, né? Daí o Gui é o cara para isso, Quem me dera. né? Estamos aprendendo. Daí, o que mais? Ter uma assessoria, daí precisa ter um cuidado fiscal muito grande, o jeito de emitir a nota, daí já muda tudo. É outro panorama, outra estrutura, sabe? E aquilo, se você tem uma movimentação, agora que você já sabe, acima dos limites de lei para ser MEI, cara, procura uma pessoa que possa te ajudar. Procure um escritório, pesquise, tá? Tem muitos escritórios digitais que ajudam, tem muitos que só te atrapalham, tá? Eu já peguei casos clientes que vieram para mim que no contrato de uma certa contabilidade digital aí, famosa até, hein? Né? Estava lá que quem é responsável por toda escrituração é o próprio MEI. Ou seja, ele tem que lançar tudo. Ué, você está contratando uma assessoria só para gerar guia, Não né? faz Eu não sentido, né? vejo sentido nisso. Então, gente, tudo o que parece ser fácil, né? O próprio governo algumas vezes divulga que é fácil você ter um MEI, né? Não comentei também, existe um MEI rural. Nem Tá? sabia que existia. Existe pro produtorzinho rural, aquele que bota a mão na massa mesmo, sabe? Aquele que acorda, pega a enxada ou cria o seu peixe, sabe?
ele tá na propriedade dele rural, né? Ou ele aluga uma, ou ele arrenda uma, que seja, né? Então, assim, o MEI é uma pegadinha para alguns e é a solução para outros, né? Legal. Então, é bem ampla A essa discussão. discussão. Nós vamos falar muito ainda sobre É, eu- MEI, nós vamos falar ainda... Nós podemos, com o tempo, né, entrar nessa parte de lei, né? O que pode, o que não pode, mas isso aí vai depender também da galerinha que tá assistindo a gente, né? Ô, gente, Curtir, compartilhar. curte a gente aí, compartilha, chama a gente, né? Manda ideias. Eu acho legal. A gente poderia colocar alguns tópicos que vocês queiram que a gente falasse aqui, tanto sobre empreendedorismo. O Tadeu é um cara que tem... Eu não tenho muito essa experiência, mas o Tadeu tem ampla experiência nisso. Tento, né? Eu tenho... eu tenho experiência muito com empreendedorismo, mas dentro de empresa mesmo, né? Debaixo do CNPJ. Mas eu acho que vale a pena o pessoal trazer pra gente o que eles gostariam que a gente falasse e tudo mais. Cara, eu queria agradecer muito pela oportunidade. Cara, você sabe que nosso tempo é limitado. Nosso tempo é limitado, né, cara? Você sabe que a gente precisa seguir, né? Já tá dando horário já, ó. O pessoal já tá Horário vendo, do soninho, né? do soninho já. Cara, bom demais esse papo. Eu acho que a gente pode fazer mais isso. E também, sabe o que eu tava pensando aqui? Talvez a gente poderia trazer também, com o tempo, algumas pessoas da Receita, advogados, o que eles falam sobre leis. Advogados, outros contadores, empresários, né? Posso buscar até trazer fiscalização, alguém importante da área de fiscalização, funcionário público mesmo, aquele fiscal que vai te fiscalizar lá, né? Entre outras personalidades aí, né? E, gente, aqui vai ser um papo, assim, aberto mesmo, tá? Estamos iniciando hoje, como a gente disse já, né? A ideia é isso mesmo. Eu, com a experiência de empresário, né? E de assessoria para empresas. O Gui, com a larga experiência dele como CLT, né? Em tecnologia. Ou seja, ele tem a visão de dentro da empresa... E você né? tem de fora. E eu tenho daquele back, né? Aquele administração, aquela situação e tal que gera frutos também para aqueles que estão trabalhando na empresa. Sim. E quem está trabalhando também gera frutos para que a empresa continue com a sua vida, né? E outra coisa, gente, vamos lá. Estamos iniciando juntos aí, hein? Não temos nome ainda, né? Putz, é um problema, hein? A gente tá montando um podcast, mas a gente não tem um nome definido. Não temos nome e a gente precisa ouvir vocês, assim, ideias pra gente dar uma assessoria. Sim. Só que a gente também pede uma ajuda pra vocês dar uma assessoria né, pra gente aí. A gente também. Qual que é o nome que você gostaria que esse podcast tivesse? A nossa ideia aqui é disponibilizar isso nos principais canais de streaming, né? YouTube, Spotify, Deezer, todas essas plataformas digitais. Eu acho que hoje muita gente tem interesse nesses assuntos. Eu conheço várias pessoas que são, por exemplo, MEIs e tem uma série de dúvidas. E nem faz isso que eu tô te falando, que você disse, sabe? Nem emite nota, não faz nada. Nem tem essa, né? E, na verdade, a gente começou isso hoje, né, Gui? Porque as pessoas próximas a nós somos amigos próximos, né? E os nossos amigos próximos também Sim. ficam perguntando pra gente essas situações, né? O Tadeu costuma trabalhar fora de hora, né? Então, tem, assim, muita dúvida. Mas o que a tecnologia pode ajudar? O que uma assessoria pode ajudar, né? O que vocês também podem ajudar a gente a ter ideias para ajudá-los também? Inclusive, cara, quando você falou de tema, sabe o que eu tava pensando? Hoje a gente está muito no boom da inteligência artificial. A gente pode ver o que a inteligência artificial está trazendo hoje para esse mundo. E olha, vamos ter muito papo disso, hein? Porque eu conheço gente que está ganhando dinheiro com esse chatzinho aí de chatzinho, né? Olha só, hein? Uma puta estrutura, né, de inteligência artificial aí, que estão vendendo ideias, estão vendendo livros, estão vendendo tudo feito pelo chat. Acredita nisso? Que isso, cara. E imagina. Tecnologia envolve negócio. Hoje em dia,
Tecnologia e negócios tem que andar assim, ó, porque, como o nosso amigo Gui falou aí, vocês viram, né? Essa inteligência artificial também te pega, hein? Te pega. Bom, pessoal, muito obrigado a vocês que acompanharam até o final desse podcast, a nossa primeira sessão. A gente espera vocês aqui nos próximos episódios. A gente quer fazer muito mais episódio. E se você puder, curta, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que precisa. É isso? Fechamos? Como que faz? Aperta o sininho. Aperta o sininho. Eu não sei de que lado está o sininho ainda. A gente vai aprender. A gente vai aprender. Vai ter um sininho aqui embaixo, tá, gente? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, viu? Até mais. Prazer falar com todos vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.